Muito boa noite a todos, a todas. É com imensa alegria que nós nos encontramos aqui mais uma vez para iniciarmos uma palestra doutrinária pública. E estamos aqui em nome da Associação Espírita A Caminho da Luz, o Caminho da Luz, com muita alegria pela oportunidade. E nós agradecemos imensamente ao convite. Em nome de Claudeci, nós abraçamos todos os que fazem esta instituição abençoada, que fica situada em Goiânia, né, em Pernambuco, aqui estado vizinho nosso da Paraíba. Eu me chamo Raquel Maia e me sinto bastante honrada por participar mais uma vez desta instituição, a Associação Espírita O Caminho da Luz, e nos sentimos já uma grande família, porque graças a Deus, né, estamos juntos pelos laços do coração. E nesta noite abençoada nós vamos aprender ainda mais acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus. Ele que é, para cada um de nós, caminho, verdade e vida. Então recebam todos um abraço muito fraterno de todos os que fazem a União Espírita Deus, Amor e Caridade, mais conhecida como Casa da Vovozinha, aqui em João Pessoa, na Paraíba, onde esta semana abençoada, no dia 13 de agosto, completou 90 anos de existência. Então já tem uma grande estrada aí luminosa de trabalhos no bem, e com certeza a de vocês também, não é? A Associação Espírita Caminho da Luz também realiza inúmeros trabalhos e merece sempre os nossos parabéns pela atuação. Como sempre, em uma atividade espírita, nós iniciamos com uma oração. Então, convidando a todos para fecharmos os nossos olhos, para que possamos assim buscar visualizar a imagem do Mestre Jesus. Ele se aproximando de cada um de nós, como se estivesse a dizer: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então vamos juntos dizer: amado Mestre Jesus, gratidão imensa, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos nesta noite para a realização de mais uma atividade de divulgação da Tua mensagem. Que possamos juntos, Senhor, aprender ainda mais contigo. Tu que és o nosso grande referencial, o modelo e guia das nossas vidas, que possas, neste momento, ajudar e iluminar todos do planeta Terra, este orbe terrestre que nos abriga com tanto amor, para que a saúde se faça e onde quer que haja dor e o sofrimento, em todos aqueles que estão em dores neste momento, seja pelo coronavírus ou demais doenças ou conflitos de alguma ordem, Senhor, possam ser asserenados a alma, iluminados a cada instante, e que a Tua paz e o Teu amor envolva a todos nós. Ilumina, Jesus, para que a nossa terra, este planeta escola, possa então encontrar e estar sempre na paz, sempre na luz, através do nosso próprio exemplo. Muito obrigada, Senhor, por tudo, e que a Tua paz e o Teu amor permaneçam no nosso coração, hoje e por todo sempre. Que assim seja. E assim, queridos irmãos, com esta oração, nós vamos dar início à nossa palestra desta noite. O tema escolhido foi, então, o Evangelho e a individualidade. E vejamos que este tema nos convida para que possamos estar analisando a todo momento quem realmente nós somos e de qual o nosso princípio, né, de onde nós viemos, e acima de tudo entendermos o nosso papel, já que o Mestre Jesus chegara à Terra há 2000 anos, trazendo-nos o Evangelho, a boa notícia, estes ensinamentos salutares que são palavras de vida eterna e que devem ser vivenciados por cada um de nós a cada instante. Então nós vamos começar a compreender que Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, como um homem de ciência
e o responsável por esse processo de codificação da doutrina, fazendo perguntas muito inteligentes à espiritualidade, traz para todos nós respostas que vêm nos orientar no direcionamento maior para que entendamos a mensagem de Jesus cada vez mais, que veio para nos ensinar a grande lei de amor que precisa ser exercitada por todos nós. E aonde nós estamos inseridos no contexto? Vejamos, cada um de nós sabemos, né, e aprendemos com a doutrina dos Espíritos, que somos então espíritos imortais, eternos, criados para a perfeição, que é o objetivo da nossa vida, porque a vida ela é eterna, e necessitamos aprender e crescer no desabrochar das virtudes para que possamos cumprir com a nossa grande missão aqui na Terra, que não é pequena, é de amar e de servir a todos em humanidade, porque assim nos ensinou Jesus. Então, para entendermos essa questão da individualidade, vejamos que Kardec, ele nos traz, na questão 76 de O Livro dos Espíritos, perguntando aos espíritos superiores que definição se pode dar aos espíritos. Então, os espíritos superiores disseram, pode-se dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Então, antes disso, nós sabemos que Kardec já compreendera e trouxera para nós de uma forma didática, e que os próprios espíritos superiores revelaram, né, que 3 elementos básicos nós podemos dizer da grande formação de tudo que existe no universo, que são Deus, os princípios Deus, né, espírito e matéria. Mas para que a gente possa entender nós enquanto espíritos, então essa questão de compreendermos que nós somos esses seres inteligentes. E se somos seres inteligentes, nós estamos no reino hominal, mas ainda somos e estamos, não é, na realidade, participando no reino animal de uma forma racional, porque temos o raciocínio que nos diferencia do reino animal, daqueles ainda, os nossos irmãos, do reino animal que não tem a inteligência. Porém, o princípio é o mesmo, porque se a gente for ver anteriormente, Kardec, quando fala-nos e pergunta sobre também o que é o espírito, os espíritos superiores responderam que é o princípio inteligente do universo, e então essa chama, né, tudo isso que habita, né, no universo. Então, para que a gente entenda essa questão da individualidade, Kardec pergunta na questão 79, pois que há 2 elementos gerais do universo, o elemento material e o elemento espiritual. Pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? E vejamos o que os espíritos superiores disseram para que a gente compreenda a individualidade, né? Evidentemente, os espíritos são a individualização, o princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, é uma trajetória evolutiva. Então, nós fomos criados por Deus e aí já temos que ter uma imensa gratidão por isso, com esse objetivo de aperfeiçoamento e transformação moral e espiritual, porém somos individualidades, somos únicos no mundo. Assim como sabemos que até mesmo a ciência já nos explica e nos comprova que nós temos, só cada um de nós possui a impressão digital, que é única, não é? Então, mesmo aqueles que sabemos que são seres que vêm como gêmeos univitelinos, da mesma barriga, da mesma placenta, mas somos individualidades porque somos espíritos criados por Deus de forma única. Então, isso já nos dá a compreensão do quanto nós devemos ser responsáveis pela nossa atuação. Só cada um vai poder ser por si. Isso é interessante que a gente compreenda, porque enquanto pais, que nós somos co-criadores,
Os nossos filhos, eles vêm através de nós, mas eles nem são nossos, porque antes de serem nossos são filhos de Deus, e também são individualidades. A prova disso é que nós, enquanto pais, se já aprendemos a lição, orientamos bem os nossos filhos e muitas vezes eles não seguem, porque precisam e utilizam o livre-arbítrio, que é a capacidade que a gente tem de pensar e agir livremente, para poder atuar. E aí, o que vem nesse processo de crescimento e maturidade do espírito na escala evolutiva é justamente compreendermos a bênção da justiça divina da reencarnação, de termos a chance de estarmos na Terra ou em outros planetas de uma forma para aprendizagem e aperfeiçoamento e evolução. Com isso, a gente compreende que, por isso que os espíritos disseram que nós fomos criados simples e ignorantes, né? E então, nesse sentido, a gente vai começando a compreender quem realmente nós somos. Então, em resumo, para que a gente entenda esse processo da individualidade, a gente vai entender que é esse atributo básico, não é? Que do espírito que permite a cada um de nós nos conhecermos, entendermos como seres únicos no mundo ou na criação divina. Porque, por exemplo, nós estamos na matéria atualmente e é uma roupagem. Essa característica agora, por exemplo, que eu sou espírito, eu estou Raquel. Mas eu já estive João, Maria, tantos outros, como estarei em outras oportunidades. Mas sou espírito. Então, essa questão da nossa passagem pelo planeta vai fazer com que nós entendamos que na contabilidade divina nós precisaremos, então, realizar sempre o bem, realizar sempre a atuação do amor em profusão, porque o amor, então, ele liberta, o amor, ele cura, o amor, ele constrói, e Jesus é a grande personificação do amor para todos nós. Vejamos que em nenhum momento o Mestre Jesus, que veio há 2000 anos, julgou a quem quer que seja, mas ao contrário, nos mostrou o roteiro, nos afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como eu ou cada um de nós vai então julgar ao outro? Nós vamos prestar contas da nossa própria administração. Por isso que somos individualidades. Então a temática nos chama à compreensão desse entendimento do Evangelho e da nossa individualidade. Com isso, a gente vai começar a entender, né, que nós estamos neste orbe terrestre enquanto princípio inteligente que habita, né, que somos nós. De diversas formas, nós estamos num processo de individualização também, para que a gente entenda essa maturidade que nos aguarda, que é a questão da plenitude. Por isso que eu não posso afirmar meu espírito, porque eu estou dizendo eu mesmo. Então, sou eu em espírito. É ora espírito encarnado, ora em espírito desencarnado. Por isso que Kardec, para poder fazer, né, essa diferenciação, então os próprios espíritos intuíram, né, na questão de ensinar-nos a respeito da alma, que é o que somos agora, o que na fase de estarmos no processo reencarnatório. A alma é o espírito encarnado, que somos nós atualmente. Então, nós vamos começar a compreender e acerca do Evangelho. Jesus, então, é este ser que veio trazer as grandes lições para todos nós, que veio buscar viajar na nossa intimidade, que veio fazer com que nós buscássemos entender um novo reino, um reino que às vezes a gente busca lá fora com outras pessoas, mas ele nos ensina que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, que nós somos templos sagrados de Deus, que dentro de nós palpita e pulsa a força maior, a inteligência que criou a tudo e a todos, que então faz com que nós sintamos a sua grandiosidade, a sua grandeza e reverenciemos em forma de gratidão, que é Deus,
para que a gente cresça cada vez mais. Por isso que vamos entender o que significa a divindade em cada um de nós, que é Deus em nós. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Quando a gente começa a entender isso, nós começamos e passamos a entender a mensagem do próprio Cristo. Então vejamos, para entender Jesus, é óbvio que Allan Kardec precisava, né, para que os espíritos chancelassem o modelo e guia das nossas vidas, quem realmente seria o nosso referencial. Então nós temos isso no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que tem oferecido Deus ao homem, né, para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos superiores disseram, Jesus, né, vede Jesus. E é nisso que nós vamos encontrar, porque é o ser mais estudado em toda a atualidade e de todos os tempos, mas ao mesmo tempo ele precisa ainda ser compreendido por cada um de nós, para que a gente entenda qual é o seu grande papel aqui na Terra. E para que a gente entenda isso, né, nada melhor do que nós compreendermos e estudarmos as suas lições, que é o próprio Evangelho que ele nos legou. O Evangelho no sentido de esta boa nova, que ele não escrevera nada, mas que é claro que ele formou um colégio apostólico para dizer, para já nos orientar, que precisaria de cada um de nós. Porque todas as mensagens que ele dissera há 2000 anos, elas são atuais. Tudo o que ele afirmou serve para a gente no momento presente. Por isso, para que a gente entenda o que o Evangelho, né, qual é a posição do Evangelho nas nossas vidas, é muito interessante, porque a gente vai buscar no livro O Consolador, Emmanuel trazendo para a gente, porque o Consolador é uma obra de Francisco Cândido Xavier. Então são perguntas e respostas feitas para Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. E Emmanuel responde com grandiosíssima precisão, porque sabemos que na trajetória evolutiva, como Emmanuel conseguiu viver Jesus. Emmanuel, que foi então o senador Públio Lentulus, que esteve cara a cara, face a face com o Mestre Jesus, mas naquele momento, há 2000 anos, e tem a obra há 2000 anos também, Psicografia de Chico Xavier e de Emmanuel, mas não tivera a condição de segui-lo naquele instante e perder a oportunidade. Mas vem, acima de tudo, posteriormente, nos incentivando, não é? Para que isso acontecesse. Então, vem Emmanuel como o Padre Damiano, por exemplo, a gente vai encontrar, né, na obra Renúncia. E vem Emmanuel como Nestório, aquele grande servo que segue Jesus, que parte logo para o mundo espiritual, mas que continua demonstrando todas as lições grandiosas do Mestre Jesus no reconhecimento e na atuação, na obra 50 anos depois. A gente sabe que Emmanuel ajudou, não é, como o Padre Manuel da Nóbrega, a própria questão daqui do próprio Brasil, no Auxílio Maior, na fundação do próprio São Paulo. Então, são experiências que nos retratam o seguir Jesus, o entendimento e a compreensão do Evangelho, que às vezes não se dá em uma única existência. Por isso que a gente não pode ficar nessa ansiedade ou nesse processo de depressão de que eu não estou conseguindo, mas a gente deve se soerguer com Jesus, sentir as suas forças, sentir o seu chamado, o seu convite para essa transformação, para que não apenas verbalizemos a mensagem de Jesus em palavras, mas que possamos, acima de tudo, vivenciar. Por isso que Emmanuel, na obra O Consolador, que são de perguntas e respostas, tem a questão 282 perguntada a Emmanuel, não é? Que diz o seguinte: qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Então, qual é essa posição do Evangelho? Aí, Emmanuel responde muito bem. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Olha que coisa interessante. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito.
Olha que coisa abençoada, porque não são rótulos. Jesus não deixara a religião na terra. Então, na realidade, a gente sabe, nós somos auxiliados pelo processo da religião, mas nós temos que buscar, acima de tudo, a religiosidade e a vivência dos ensinamentos de Jesus. Porque quando nós partirmos aqui da terra para o mundo espiritual, não nos será perguntado sobre religião. Obviamente, é um despertar de consciências e de respostas que nós mesmos vamos buscar dar a nós mesmos e à divindade, é o compromisso assumido. Então, quando nós sabemos que não conseguimos atingir o patamar, o que é que ocorre conosco? Vem o remorso. Por isso que o Espiritismo vem nos esclarecer que nós devemos viver aqui na Terra como se fosse o nosso último dia aqui na Terra. Não num processo de melancolia, mas num processo de aproveitamento das horas, de compreensão da nossa responsabilidade, pelo que nós já conhecemos, e de aplicação da compreensão, sairmos só da compreensão e passarmos para a parte de aplicação, ou seja, de vivência desses ensinamentos. Por isso que Emmanuel diz muito bem que o Evangelho é esse edifício da redenção das almas. Então, o Evangelho é para que ele seja vivido e compreendido a cada momento, não apenas, acima de tudo, falado, discutido, e vejamos como a nossa inferioridade, os nossos atavismos ainda ocorrem, que muitos de nós ainda queremos discutir a mensagem do Cristo. E em nome do Cristo ainda levantamos bandeiras que não são de amorosidade, de acolhimento, que não são de compreensão perante os outros. Para isso, a gente precisa entender o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Essa é a resposta que o Espiritismo, ou essa é a pergunta, melhor dizendo, que o Espiritismo nos faz, para que a gente possa entender todos. E Kardec vem de uma forma belíssima nos ensinar a respeito do assunto. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, e tinha que ser do capítulo 1 para a gente iniciar muito bem, porque o tríplice aspecto da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião, no sentido da parte moral do Cristo, Kardec precisava nos orientar, né, de uma forma belíssima, que é o primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, que foram palavras de Jesus, que não veio destruir a lei nem os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Mas Jesus estava falando das leis de Deus, não das leis dos homens, que são mutáveis, que mudam com o tempo, mas sim das leis soberanas de Deus, que estão escritas aonde? Na nossa consciência. Então, no capítulo 1, na Nova Era, é muito interessante, por quê? Porque na mensagem, tem uma mensagem a respeito do assunto que nos traz o espírito Fenelon, né? Ele nos diz, então, acima de tudo, em primeiro lugar, Fenelon, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade e varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Meus queridos irmãos, nós éramos das trevas e veio Jesus nos ensinar a luz. Vejamos que ele mesmo afirmou, eu sou a luz do mundo. Mas também, para nos incentivar e saber que nós fomos criados por Deus com tantas potencialidades, ele disse no Sermão da Montanha, em Mateus no capítulo 5, também dizendo, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não para que a gente se vangloriasse e ficasse achando que precisaríamos receber honras ao mérito, mas mostrando-nos que esse é o nosso dever. É o que nós precisamos exercitar de uma forma que o caminho é a humildade. É passo a passo, firme, com muita compreensão e muita credibilidade, para que o que eu falo tem que ter ressonância com aquilo que eu faço. É a questão da congruência que tantos pedagogos, tantos seres nos trazem a respeito sobre isso,
quantos na própria pedagogia nos orientando a respeito do assunto, para que a gente viva de uma forma onde a nossa consciência esteja leve a cada instante. Então daí nós vamos começando a sentir toda esta força grandiosa dentro de nós. Então, continuando com Allan Kardec, para nos ensinar a respeito do Evangelho, porque essa trajetória e as palavras do Cristo, ele precisaria, né, saber e ensinar a cada um de nós que iria permanecer conosco. Ele mesmo afirmou que não iria nos deixar órfãos, que estaria conosco até a consumação dos séculos, ou seja, para todo sempre. De que forma? Nos ensinando e nos trazendo o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, de uma forma belíssima, que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 14, que é uma narrativa linda, não é? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que permanecerá convosco e fará lembrar tudo que eu já tenho falado. Ou seja, veio a doutrina espírita no século XIX, precisou tanto esse tempo, essa trajetória, mas é muito interessante porque nós estamos no século XXI e ainda precisamos começar a compreender tudo isso, mas nunca é tarde para recomeçar. Por isso, lembremos de Jesus, tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e com certeza nós iremos vencer. Vencer em primeiro lugar a nós mesmos, as nossas inferioridades e, desabrochando as virtudes, nós iremos crescer para frente e para o alto com Cristo no nosso viver. Então, Allan Kardec, é muito interessante, queridos irmãos, e a gente lembra, possamos estudar a Gênese, né? A Gênese que nos traz no capítulo 1 sobre caracteres da revelação espírita, lá no item 56, Kardec nos dizendo: a moral que os espíritos ensinam é a moral do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. O que o ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos. Princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, do seu passado e do seu futuro. Então, é uma complementariedade. Porém, por isso que se afirma que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, nesse sentido. Porque o Espiritismo, ele vem então ampliar apenas para que possamos entender as relações do mundo físico com o mundo espiritual, né? E Kardec traz muito bem a respeito disso. Também na Revista Espírita, Kardec ratifica o que, mais uma vez, o Espiritismo nos traz a respeito desse lado moral do Cristo, que é o próprio Evangelho. Nos diz a questão lá em novembro de 1861, na Revista Espírita, Kardec dizendo: o mais belo do Espiritismo, desse lado do Espiritismo, é o lado moral. É por suas consequências morais que ele triunfará, pois aí está a sua força, pois aí é invulnerável. Então vejamos, se nós, nos dias atuais, ainda estamos vendo e percebendo espíritas brigando, degladiando por interpretações da própria parte moral do Cristo, como a gente ainda está distante dessa vivência que Jesus veio nos orientar. Como nós precisamos orar, né, para que possamos dar a receptividade e cumprir com a nossa parte para que exista a união dos povos. O que nós estamos vendo, por exemplo, no Afeganistão agora, e a gente sabe que se eu disser que isso não é comigo, não é do meu interesse, eu estou sendo egoísta. Isso é comigo porque é um irmão nosso, um irmão meu que está passando por dificuldades, com a invasão do próprio Talibã, que a gente sabe de uma forma equivocada, né? O que está acontecendo em muitos momentos. Mas a gente sabe também que não cai uma folha de uma árvore seca sem a permissão do Pai. Que nós vamos aprender no Evangelho segundo o Espiritismo que tem lá causas atuais e causas anteriores das aflições. Allan Kardec trazendo no capítulo 5, Justiça das Aflições, para que a gente entenda também que há muito componente espiritual ali, como resgates de muitas criaturas que lá foram plantadas. E oremos nós e façamos a nossa parte para que não sejamos nós que precisaremos resgatar amanhã e estarmos lá naquele momento
também passando por essas dificuldades. Então, por isso que a gente precisa se unir em oração, em auxílio a todos em humanidade e entendermos que isso também é conosco. Então, na minha instância de atuação, o que eu posso fazer para ajudar a todos aqueles que necessitam? Porque o Espiritismo já veio falar da moral do Cristo e vejamos, em nenhum momento Jesus condenou a ninguém. Jesus sempre, claro, com a sua maturidade, com o seu grau de autoridade moral que sempre possuiu, ele dizia, né, ele tinha para dizer hipócritas, sepulcros caiados, por fora, por dentro cheios de podridão, mas nós ainda não temos essa autoridade moral. Então o que precisamos fazer é cumprir com o nosso papel das lições grandiosas do Evangelho do Cristo. É buscarmos então Jesus no nosso falar, Jesus no nosso pensar, Jesus no nosso viver, Jesus no nosso sentir. E usarmos do grande axioma que a doutrina espírita nos traz: de fora da caridade não há salvação. Então, para que a gente entenda o que o Evangelho do Cristo representa em nossas vidas, está ratificado com a mensagem do Espiritismo. Porque Jesus, para falar sobre isso, né, a gente vai entender. Vejamos que lição belíssima quando Jesus traz no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 48, dizendo: eu sou o pão da vida. E olha que coisa interessante, também no capítulo 8, eu sou a luz do mundo, como já falávamos. No capítulo 10, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Também no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente começa a aprender que Jesus é o governador espiritual da terra, já afirmado por Emmanuel. E acima de tudo, ele traz para a humanidade todos os recursos favoráveis para a nossa redenção espiritual. Ele se manifesta de uma forma branda e pacífica para que a gente possa entender e vivenciar. E o que nós estamos aguardando para o cumprimento dessa nossa individualidade, para podermos fazer a nossa parte e não delegarmos ao outro aquilo que é nosso. E é muito interessante porque às vezes a gente está na Terra e ficamos como se fôssemos meros espectadores de braços cruzados. Isso ainda é um equívoco. E a gente é tão equivocado que a gente às vezes imagina e é criado para isso, desde criancinha, que a gente precisa ser o melhor em todas as coisas, mas a gente vai trabalhar, às vezes para ganhar dinheiro e ser o melhor. Olha que coisa equivocada, apenas, às vezes uma coisa que a gente nem gosta, mas pensando no financeiro, para depois, quando a gente envelhecer, a gente ficar parado numa rede ou num lugar para descansar. Que coisa! Se Jesus, o mestre por excelência, disse: o Pai trabalha incessantemente e eu também. Se o espírito em evolução ele não para nunca, como é que eu vou pensar em algum momento de parar, de ficar parada, estagnada, e as coisas acontecerem e eu apenas no sentido de deixar a vida me levar? De forma nenhuma. Nós precisamos mudar muitas vezes esses nossos paradigmas. Nós precisamos, inclusive, orientar os nossos filhos, os nossos netos, para que eles possam crescer, estudar, sim, mas eles trabalharem para ganhar o pão de cada dia, mas naquilo que gostem, que tenham vocação para isso, no cumprimento das próprias provas, que às vezes não foi o supérfluo, foi na escassez, que às vezes a gente pediu no mundo espiritual. E ao estarmos na idade madura, que é a fase então da velhice, o processo desse sentido, é buscarmos ainda continuar trabalhando no bem, fazendo sempre o bem, ajudando de alguma forma e não estarmos na contemplação do ócio. É isso que a gente precisa pensar. São essas lições grandiosas que o Evangelho de Jesus nos fala. Obviamente a gente tem que ter um período de repouso, sim, porque a gente sabe que a própria medicina nos orienta, não é? Nós precisamos do dormir, durante o sono, o repouso do sono reparador do corpo físico, mas o dia tem 24 horas, então qual é a destinação que eu estou dando? Será que eu estou dormindo muito tempo, muito mais do que trabalhando? E a gente sabe que os espíritos nos trazem que toda ocupação útil é trabalho, e o maior trabalho que a gente precisa fazer é aquele trabalho de renovação interior, o trabalho de foro íntimo, onde quer que estejamos.
estaremos trabalhando em sintonia com a espiritualidade, num processo de crescimento, vibrando e sintonizando que a espiritualidade utiliza de nós. Porque a gente sabe que Deus se revela às criaturas através das próprias criaturas. Então vamos crescer nesse sentimento e nessa compreensão para que sejamos cada vez mais auxiliados. Então o Evangelho de Jesus vem para nos mostrar isso. E como Jesus é grandioso, não é? Na sua trajetória evolutiva, no que ele nos acolhe e nos auxilia, vejamos que a própria divindade já nos dá todo o suporte com a presença da espiritualidade amiga. Ninguém está sozinho, nós estamos juntos, unidos pelos laços do coração e da família espiritual que possuímos. Basta que a gente sintonize, nós sentimos a presença, não é? O auxílio maior através da oração, que é um recurso infalível de uma conexão com o Criador e a criatura. Mesmo para aqueles que dizem, eu não tenho nenhum resquício, eu não percebo da mediunidade, que é essa faculdade que a gente tem com o mundo físico e o mundo espiritual, essa comunicação. Mas aí a gente pergunta, será que não tem? Porque quando a gente está em momentos de sono, em desdobramento, também são tipos de mediunidade. O livro dos médiuns está repleto de inúmeros, mais de 56 tipos. E às vezes a gente se restringe a pouquíssimos, porque eu não vejo os espíritos, porque eu não sinto de uma forma mais ostensiva, eu não me acho que sou médium. É necessário que a gente estude, né? Porque esse termo médium, criado por Allan Kardec, intermediário, cada um de nós realmente, né? Nós estamos e somos sempre mais ou menos médiums. Então, temos essas faculdades mediúnicas e que precisamos trabalhar através do amor. Não existe maior ação. Por isso que a doutrina espírita traz como axioma, fora da caridade não há salvação. Porque é o bem, é a humanidade ajudarmos a todos os reinos da natureza. Fazemos a nossa parte e não mais esperarmos para que possa ser realizado por outro. Então é isso. O Evangelho é este suporte maior para que a gente exemplifique no nosso cotidiano. Tiremos o Evangelho da letra que mata, mas a busca por isso que Jesus falava por parábolas, mas a essência que vivifica, e internalizemos o Evangelho do nosso ser, para que um dia nós sejamos o próprio Evangelho. Na linguagem de Paulo, que somos cartas vivas do Evangelho do Cristo. Olha que coisa linda, ser uma carta viva, é ser o Evangelho vivo, o meu próprio falar, o meu próprio proceder já está se coadunando com toda a essência da mensagem do Evangelho de Jesus. É isso que a gente precisa compreender. Por isso, a importância de entendermos a nossa individualidade, onde fomos plantados para florescer, para que o Evangelho se expanda, para que o Evangelho cresça. Porque quando Jesus falava, ide e pregai por todos os recantos da terra, não é para que a gente possa pegar um som, uma caixa de som ou um trio elétrico e colocar em algum lugar, falando e levando palavras ao vento, mas que sejamos nós, a própria essência do Evangelho, dentro do nosso lar, no ambiente de trabalho, com o outro, em cada ação nobre que possamos realizar, aí sim Jesus estará sempre conosco e estamos vivendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espiritismo nos ajuda para que a gente entenda isso muito bem. É interessante porque Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos diz que nossos próprios pobres olhos, muitas vezes, eles não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, não é, acerca disso do Evangelho, que sabemos que o fio da luz e da vida está nas nossas mãos. É Ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária, é o Cristo. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Um sopro da sua vontade pode renovar todas as coisas e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Olha que coisa linda, isso escrito na década de 1940. Então, o Cristo está conosco, meus queridos irmãos. Mesmo a gente vivendo esse momento de pandemia, a gente sabe
o porquê acontece e que não cai uma folha de uma árvore seca sem a permissão de Deus. Então entendamos as lições grandiosas que precisamos compreender e que o Cristo jamais nos abandonou. Ele está conosco, nos sustentando e nos chamando para a nossa transformação, para a sua vinha, para trabalharmos. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala tão bem acerca da parábola dos trabalhadores da última hora, que é um convite para nós espíritas, não que somos privilegiados, ao contrário, mas somos mais responsáveis por termos, de uma forma tão didática, tão bela, a compreensão das lições grandiosas do Cristo, para que a gente possa vivenciar a cada instante. E aí, sim, né, nós nos tornaremos seres melhores da criação. Vejamos que quando Jesus falava, né, lá em João, no capítulo 10, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, a gente começa a compreender, e a interpretação que a doutrina espírita nos fala, é que a porta é essa passagem, né, situada entre dois ambientes que a gente entende. Então, vamos compreender, porque é uma metáfora, que o Evangelho expressa esses níveis de entendimento nesses planos evolutivos. Então, essa passagem, ela é esse intermediário aí para que a gente possa entender a representação do Cristo. Quer dizer, as oportunidades que a gente recebe através do progresso, que vem pelas nossas provações, para que a gente possa amealhar mais conhecimentos e avançar espiritualmente, fazermos as escolhas mais sensatas e entendermos, né, que o próprio Jesus, ele nos orienta essa questão da renovação e é para que a gente possa compreender essa porta de abertura, para que a gente possa deslumbrar, é o alvorecer de uma nova era. Porque quem conhece Jesus, sabemos que desperta, vê um novo horizonte no seu viver. Basta, queridos irmãos, que a gente leia os romances espíritas. Tem uma obra belíssima, eu li recentemente, agora, 50 anos depois. A gente vai entender um grande mártir do cristianismo, que é Célia, que às vezes nem falada na doutrina espírita, na divulgação. E esse espírito luminar chamado Célia vem mostrar o seguir Jesus nessa compreensão, depois que nasce num berço esplêndido, maravilhoso, de grande supérfluo, e quando conhece Jesus, sente a própria humildade, a toda a força e a renúncia que realiza, né, em nome de Jesus, e vai para a conclusão de ajudar a muitas criaturas. Eu não vou dar spoiler aqui para que vocês também possam ler esta obra 50 anos depois, mas revoluciona todos aqueles que conheceram Jesus. Por isso que iam para os circos, né, nas arenas, cantando hosana nas alturas, dando glórias a Deus por tudo, porque realmente sentiam a força de Jesus. E nós estamos num momento de pandemia e às vezes a gente baixa a cabeça, nos soergamos, nos levantemos com o Cristo. Cristo está no leme dessa grande nau que é a terra. A gente viu aqui que o próprio Emmanuel já nos fala sobre isso. E tudo que acontece, ele sabe, mas a gente precisa ter forças, desabrochar a fé. Esse sentimento de uma fé raciocinada com a logicidade que a doutrina espírita nos traz e podermos fazer a nossa parte, porque se estamos vivenciando um mundo de expiação e provas, como sabemos, para um mundo de regeneração, isso só vai acontecer quando nós nos regenerarmos, retirarmos as inferioridades e substituirmos por virtudes, deixando de ser tão egoístas, buscando ser mais altruístas, deixando de ser orgulhosos e sendo mais humildes, buscando ser mais caridosos, benevolentes, empáticos, solidários. Tudo isso faz parte de um mundo de regeneração, mas é interessante que eu sei disso e fico esperando que o outro, que você faça por mim, e não posso fazer isso. Nós é que precisamos fazer, cada um com o seu despertar, com este momento abençoado que a gente precisa fazer. Por isso, despertemos as nossas consciências. E tem uma mensagem belíssima do livro Caminho, Verdade e Vida que Emmanuel nos traz, que ele nos diz, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, com o verbo do princípio penetrando, né, em cada um de nós.
É bem verdade, lutas sanguinárias já aconteceram, desculpe, ao longo dos tempos, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra, em muitos momentos. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso das existências renovadas, nós temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados, diz Emmanuel. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para o uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Porque Jesus é o amigo generoso, mas tantas vezes nós lhes olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Olha o que Emmanuel nos faz. É um convite, queridos irmãos, para essa nossa transformação, para que a gente entenda a importância do Evangelho do Cristo, para que a gente entenda que a pandemia não vai acabar enquanto nós não nos renovarmos, porque ela precisa, precisamos nos fazer entender a compreensão maior do que tudo que isso que está acontecendo é uma necessidade, para esse processo evolutivo, mas não precisaria ser assim. Nós poderíamos ter escolhido ser pelo amor. Por que não escolhemos? Mas podemos mudar a partir de agora. Para mudar essa perspectiva e essa trajetória de vida, só depende de nós. É isso que a gente precisa compreender. Por quê? Porque é uma questão de semeadura. Nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Assim como entendemos que as próprias guerras, como a lei de destruição é uma lei natural para que haja transformação, mas nós precisaríamos, e muitas vezes precisamos disso porque criamos o mal, porque Deus não criou o mal, Deus criou o bem, A gente entende isso com Kardec nos trazendo muito bem a respeito do assunto. Deus só criou este bem para todos nós, mas nós precisamos cumprir e fazer a nossa parte. Mas a doutrina dos Espíritos nos revigora, nos dá todo esse suporte para que a gente possa se autoanalisar, para que a gente possa entender que nós estamos com o Evangelho em nossas mãos. E o Brasil, graças a Deus, embora tenhamos ainda muitos problemas de políticas públicas, mas já teve muito avanço nesse sentido maior. Por exemplo, a gente está com a vacina, graças a Deus, que em alguns países não tem. E o que nós temos a liberdade, pelo menos, de poder falar, As próprias mulheres e crianças não estão aqui com burcas, nem proibidas de estudar. A gente pode emitir uma opinião, nós temos, em muitos momentos, não estamos vivendo ainda o instante ideal da nossa vida. Por quê? Porque o instante ideal será aquele quando nós realmente construirmos o nosso caminho interior, e com certeza nós teremos sim governantes que possam fazer e cumprir, com todas as lições grandiosas do próprio Cristo, que é o nosso modelo e guia e que é o referencial, e que precisam fazer a nossa parte, e eles também precisam fazer as deles. Então é assim que a gente precisa atuar em cada momento. Então tem uma mensagem do livro Opinião Espírita, que é muito interessante, porque essa obra é belíssima também. Primeiro tem uma mensagem que falamos que Jesus disse, eu sou a porta, mas para que a gente entenda isso, Emmanuel, no livro Opinião Espírita, ele também vem dizer: diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Então é o Evangelho de Jesus conjugado com o cristianismo redivivo, com Allan Kardec, com a doutrina dos Espíritos, que é dos Espíritos. Aí diz Emmanuel, Jesus é a porta, mas Kardec a chave, porque é a chave que liberta, que vem então dar toda essa complementariedade para que a gente entenda as lições magnânimas do Cristo nos princípios básicos,
que o Espiritismo nos traz para essa grande compreensão de todos nós. Para isso, e para que a gente possa atingir esse patamar melhor de compreensão ainda mais do Evangelho do Cristo, trabalhando a nossa individualidade, esse processo de crescimento interno, de vivência dos ensinamentos e postulados do Cristo, tem essa mensagem belíssima que é do livro também Opinião Espírita, só que esta mensagem aqui, porque são mensagens de Emmanuel e são mensagens de André Luiz. Esta mensagem que eu vou ler agora é de André Luiz, né? Se intitula Examinemos a Nós Mesmos. E olha que coisa interessante para que a gente possa trazer para os dias atuais. E nos diz André Luiz, o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. E a gente não tem dúvida disso, não é verdade? Mas ele diz, útil assim verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante, pelo menos, aí ele dá um limite aqui, ó, 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Olha que coisa interessante, para a gente avaliar. É a opinião de um espírito. E eu pensei, então, 3 anos, então estamos em 2021, então 2018, 19, 20, 21, então de 2018 a 2021, o que eu estou a fazer nessa trajetória, o que você, né, vem a fazer para essa compreensão, se a gente precisa fazer uma autoanálise para saber se está evoluindo ou não, ele nos convida para isso. Aí ele nos diz o seguinte, né, aquele que não progride durante esses 3 anos permanece estacionário. Aí para que a gente possa testar, ele diz assim, testa a própria paciência. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Só cada um vai poder responder por si. Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Ele diz, conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Eu posso afirmar a vocês que eu ainda não. O quanto preciso, né, buscar compreender ainda mais as provas do dia a dia, as lutas e a aceitação incondicional do outro, quando a gente precisa estar junto para evoluir e crescer nessa amplidão. Pergunta André Luiz, investiga as atividades que te competem no templo doutrinário? Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Olha que coisa interessante, para que a gente possa refletir. Aí ele vai adiantando, observa-te nas manifestações perante os amigos. Olha o que ele diz. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Olha a avaliação dos 3 anos, para que a gente possa, com os amigos, eu estou trazendo esse evangelho mais vivos? Cada um vai poder refletir. Pergunta então, André Luiz, reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pergunta mais uma vez, pesquisa o próprio desapego. Olha o que ele pergunta. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e posses terrestres? Olha o momento de pandemia para a nossa reflexão, para a gente aproveitar cada minuto, né? Para sermos melhores, mais amorosos, mais amáveis e ver que a vida física passa em segundos. Quantos já se foram? Quantos que a gente queria ainda abraçar, ajudar e deixamos a oportunidade passar? André Luiz nos fala, usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa e menos os determinativos eu, meu e minha, para cada um responder. Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros. Olha que coisa interessante, porque às vezes não é o fato de eu estar calada que eu não estou em momentos de fúria, de raiva, de cólera, porque às vezes o silêncio, alguém está gritando, ou eu mesmo estou gritando coisas que precisam de ajuda. Mas aí vem a doutrina espírita, vem o Evangelho de Jesus para nos dar a mão, para nos ajudar. Pergunta André Luiz, diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Superaste os lapsos crônicos de desatenção e de negligência? Estudas mais profundamente a doutrina que professas?
Ora, a doutrina espírita, não é? Não à toa que o Espírito de verdade nos fala: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Como precisamos estudar essa doutrina abençoada? Para vivenciarmos, porque é Jesus em nossas vidas. André Luiz pergunta na mensagem do livro Opinião Espírita: entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? E aí ele conclui de uma forma belíssima: Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nesses últimos 3 anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com quem? Com Cristo. Só pesa a existência hoje, não é? Equilibra cada vez mais espontaneamente em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. E aí só cada um vai poder avaliar. Avaliando-se, interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faze isso quando? Agora, diz André Luiz, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de cá, no mundo espiritual, muita vez já será mais difícil, diz André Luiz. E com esta mensagem, queridos irmãos, para a nossa grandiosa reflexão, porque eu me encontrei nesta mensagem, estou procurando estudá-la e lembrar todos os dias, digo para vocês, para que possa buscar sim colocar em prática e ainda as dificuldades começar a superar todas elas, né? Para que seja um processo de construção e de melhoria interior. Mas juntos nós vamos conseguir, porque a doutrina espírita é a doutrina da esperança. E o Evangelho de Jesus veio para nos ensinar esta forma maior de seguirmos com a compreensão de que se erramos, nós poderemos acertar. Que nós somos construtores do nosso próprio destino. Nós somos artífices de uma manhã feliz. Nós precisamos começar a semear hoje tudo que houver de melhor dentro do nosso ser. Nós precisamos avaliar a cada instante o que estamos a fazer. E é isso que o Evangelho nos traz alegrias. Por isso que aqueles seres grandiosos, como falei, Célia, né, no livro 50 anos depois, e tantos mártires que foram seguindo Jesus, eles iam cantando hosanas nas alturas para os circos, porque sabiam que Jesus estava com os braços estendidos, e eles estavam ali no processo de desencarne, mas queria passar rapidamente, porque estavam compreendendo, né, a essência da mensagem de Jesus. E é este Evangelho, queridos irmãos, que nós precisamos começar a seguir. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer no hoje. Que nesta noite possamos então em algum momento ter sentido a presença de Jesus a nos convidar para a vivência dos seus grandiosos ensinamentos, o seu Evangelho. E que a nossa individualidade, a compreensão que a tarefa é minha, é nossa, mas é intransferível e indelegável, e que eu preciso começar dentro de mim, e que todos nós juntos poderemos construir uma sociedade melhor, mais humanizada, com mais humanidade, com mais acolhimento, com mais benevolência, com mais união, com mais fraternidade, e eu poder auxiliar a cada instante a todos que estão ao meu redor, jamais me abater, mas então me soerguer, porque se isso fizer, irei ter um mundo sem guerras, sem trevas, sem dor, compreendendo que Jesus é o grande Consolador.
que nos convida para a sua vinha para trabalharmos e sentirmos a sua presença, a caminhar no nosso ser e nos dar forças grandiosas para que a gente possa viver com Ele a cada instante, a sentir e a palpitar que nós somos filhos de Deus, muito amados, únicos, criados para a perfeição e a felicidade que iremos construir a partir de agora. O Evangelho nas nossas vidas, no nosso pensar, falar, sentir, agir, e assim seremos imensamente felizes. Gratidão imensa a Deus, a Jesus, pela oportunidade. Gratidão mais uma vez à Associação Espírita, o Caminho da Luz. E que possamos agora, pelo convite realizado, agradecer a cada um que participou conosco aqui, nos emanando vibrações positivas, e sentimos a energia salutar de cada um de vocês. Há aqueles que vão nos assistir posteriormente, que sintam também toda essa luz, essa força que emana de Jesus. É a Ele toda a nossa glória, toda a nossa força, toda a nossa paz, toda a nossa reverência, de todo o seu amor conosco, porque Jesus não desiste de nós. Ele está sempre conosco, Ele mesmo afirmou. E o Pai também nos ama e está sempre a nos convidar para que a gente sinta toda essa luz e toda esta paz. Como sempre, vamos fazer uma prece, encerrando este momento abençoado. E aí, eu pediria para vocês para fazer de uma forma cantada, não apenas cantar com as palavras, mas com o coração, numa mensagem bela, tem uma canção que eu gosto muito, de Merlânio Maia, que é um poeta, escritor, cantor, e ele fez para Jesus, louvando, Jesus, que é o nosso mestre, que quem pronuncia essa palavra Jesus sente a sua força maior no viver. Então, vamos juntos pensando nele, dizendo: louvado seja Jesus, louvado seja Senhor, apoteose de luz, modelo e guia de amor, fonte de vida melhor, esperança do sofredor, bem que se faz tão maior, Filho de Deus, puro amor. Vem, Jesus, entrego-me aos braços teus. Vem, Jesus, eterno amor de Deus. Vem, Jesus, Mestre infinito de amor. Vem, Jesus, Cristo de Deus, meu Senhor. Gratidão, Jesus, por todas as bênçãos desta noite. Que a paz envolva mais uma vez todos do planeta Terra. E que a tua luz e que tu possas nascer, Senhor, no nosso coração, hoje e sempre. Gratidão, Mestre Jesus. Muita paz a todos. Deus ilumine. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.